Eu vou tentar esquecer aquele amor que eu perdi. Olá a todos e todas, meu nome é Fábio, sou professor da Universidade Federal do Pará, onde atuo no programa de pós-graduação Comunicação, Cultura e Amazônia, na Faculdade de Comunicação e também no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos. Eu estou aqui para apresentar um pouco da minha pesquisa sobre os bailes da saudade de Belém, mas antes eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui com vocês, de poder conversar com vocês. Eu não sou pesquisador da área da música, mas conheço um pouco do trabalho que vocês estão fazendo e também do trabalho do GT nos últimos anos. E fico muito grato por essa oportunidade. Bom, eu vou utilizar os recursos que este sistema de apresentação permite e vou apresentar o meu artigo com apoio de algumas imagens. Bom, o meu artigo reflete sobre as formas sociais sensíveis presentes no universo dos bailes da saudade de Belém, Pará, e procura refletir sobre a experiência temporal vivenciada neles como uma dinâmica intersubjetiva. Os dados foram obtidos por meio de pesquisa etnográfica, apoiada por pesquisas anteriores e de diversos autores referidos no artigo. Eu procurei observar esses bailes em sua materialidade e a partir de 4 elementos: sequência, rito, estrutura e antiestrutura, compreendendo a antiestrutura como processo criativo de reversão das ordens simbólicas presentes nos eventos. O recorte que trago ao artigo privilegia a interpretação daquilo que eu chamei de ethos dos bailes da saudade, ou seja, as formas sociais da sensibilidade nostálgica presentes na cidade de Belém. Para fazer isso, utilizei uma categoria analítica, um tipo ideal, que chamo de Semiotical Blues. Por meio dessa categoria, do Semiotical Blues, e dessas estratégias de compreensão, procurei discutir neste artigo 2 questões. Primeiramente, a existência de uma sensibilidade marcada pela temporalidade, que estaria presente nos tecidos sociais intersubjetivos que caracterizam os bailes da saudade. E, complementarmente, com base na reflexão de Turner sobre liminaridade e sua forma mais contemporânea, os liminoides, a respeito da forma social dos bailes da saudade. Recorri a outros autores também para problematizar a questão da experiência de temporalidade presente na saudade dos bailes da saudade. Recorri à noção de temporalidade cotidiana, de Heidegger, à noção de metafísica da presença, de Derrida, e ao debate de Alfred Schultz a respeito das reservas de experiência e das estruturas de pertinência presentes nos processos intersubjetivos que compõem a cultura. Com o apoio desse conjunto de autores, refleti sobre 4 elementos que, na minha compreensão, caracterizam os bailes da saudade: alegoria, artifício, dispositivo e limen, ou liminaridade. Os bailes têm uma forma compósita e diversa. Há uma diversidade entre eles, mas muitos elementos em comum. Em comum há, principalmente, um certo padrão de remasterização de sucessos musicais de décadas anteriores e um certo padrão de sociabilidade. Esse padrão de sociabilidade é caracterizado por um ethos demarcado por uma sensibilidade nostálgica, ou seja, temos um padrão estético e um padrão ético associados. A conjunção desses padrões caracteriza um clima, utilizando aqui uma expressão comum a todos os interlocutores da pesquisa. Etnograficamente, pode-se compreender que os bailes da saudade são caracterizados por uma dimensão temporal ou geracional, centradas na intimidade e na proximidade dos corpos. Lugar para se dançar de rosto colado, utilizando uma expressão comum dos interlocutores da pesquisa. Podemos perceber, nesses bailes, um padrão musical marcado por, como eu disse, remasterizações e regravações, com apoio de inúmeros artifícios de opacidade sonora, sons incidentes, redução de fluxos e de canais, remasterizações, inclusões vocais, mixagens. Esses elementos servem para retemporalizar canções, vestindo-as com roupas que marcam sua condição temporal enquanto passado. Há também uma dimensão cênica a ser percebida, marcada pela iluminação, pela arrumação das mesas, pelo traje dos garçons, pela disposição do palco, pela estrutura narrativa da própria festa enquanto sequência de eventos e, sobretudo, pela dança. Casais com movimentos precisos, na maioria das vezes, bem ensaiados, reproduzindo os códigos de velhas danças de salão.
Na sua materialidade, como experiência social, os bailes da saudade são um evento tradicional da cultura urbana de Belém. Na minha compreensão, eles possuem uma dupla filiação ou origem complementar, por meio das quais podemos fazer uma espécie de genealogia das sensibilidades musicais da cidade. De um lado, aos bailes de clube, de outro lado, aos momentos saudade presentes nas festas de aparelhagem. Os bailes de clube, muito comuns em Belém ao longo do século XX, possuem algumas variações, como os bailes de orquestra, muito comuns nas décadas de 20 a 60, e os bailes dos clubes beneficentes, instituições comuns da periferia de Belém, desde o ciclo da borracha até meados do século XX. Essa cena musical, rica, variada, começou a entrar em colapso na década de 1960, um colapso imposto por vários processos. O surgimento da música mecânica, a substituição de gêneros e tradições de escuta presentes nos bailes que eu referi anteriormente por novos gêneros vindos da sociedade nacional brasileira, como o iê-iê-iê, o rock, o pop, a bossa nova, e finalmente pelo processo de integração midiática nacional por meio da televisão, da indústria fonográfica, da indústria cinematográfica, da indústria editorial. Cabe dizer que esse conjunto de processos provocou certo impacto estético num espaço social e cultural marcado, principalmente pelos ritmos caribenhos, da cúmbia ao merengue, por canções e práticas de orquestração norte-americana, considerando os diversos músicos norte-americanos que atuaram em Belém, e por duas influências qualitativas importantes que foram o samba-canção brasileiro e o bolero. Tudo isso foi percebido em vários setores do tecido cultural da cidade como uma decadência das festas anteriores. Evidentemente se trata de um processo percebido em toda a sociedade nacional brasileira, mas creio que os contornos que ele tomou em Belém foram marcados por uma polarização maior, mais dramática, justamente porque foi associada àquela experiência sensível de perda, de ruptura, de crise, que caracteriza a sensibilidade da cidade e que observo por meio dessa categoria que chamo de semiotical blues. Desse modo, creio que temos aqui uma experiência social sensível de liminaridade. E essa liminaridade povoa o espírito nostálgico que acabou tomando uma forma estética e de sociabilidade específicas no baile da saudade. Essa sensibilidade se manifestou primeiramente, digamos assim, nos momentos saudade dos bailes de clube, que ocorreram a partir dos anos 60, e que se referiam aos blocos musicais constituídos com canções de décadas anteriores a esse momento. Posteriormente, essa mesma sensibilidade passou a se fazer presente também nas festas de aparelhagem. As aparelhagens nasceram nas periferias de Belém na década de 1940, cresceram e multiplicaram, como é bem sabido, como já foi bem estudado. O que nos interessa é que nos anos 90, essas festas estavam marcadas pelo tecnobrega, uma das vertentes do brega paraense, fortemente influenciado pelo processo de resgate das sensibilidades musicais locais do passado, notadamente dos ritmos caribenhos e dentro desses ritmos, principalmente do calypso. O marco desse processo foi a experimentação, consolidada no ano de 1999, de uma fusão entre o tradicional brega e o house, o novo subgênero que foi chamado de brega pop, depois de brega calypso, depois de brega caribe e finalmente de tecnobrega, explodiu em Belém nos primeiros anos do século XXI. O impacto desse subgênero foi gigantesco. Por um lado, o tecnobrega tornou-se o gênero central, visceral das festas de aparelhagem, porém, por outro lado, acabou provocando um processo de resistência, pois o techno exigia a aceleração da dança, afastando os pares, rompendo com práticas de sociabilidade que eram caras a toda essa sensibilidade que eu estou falando aqui. Assim, surgiram os momentos saudade, válvulas de escape nas festas de aparelhagem que passaram a ser corriqueiros. Nessa dinâmica, todas as grandes aparelhagens, o poderoso Rubi, o Popsom, Tupinambá, Brasilândia e várias outras, lançaram ramificações especializadas em saudade. Aparelhagens próprias, como o Calhambeque da Saudade, da aparelhagem Brasilândia, criado em 2004, o Rubi Saudade, a nave do som, lançado em 2006, o Pop Saudade, lançado em 2007, o Fusquinha da Saudade, lançado em 2009.
E foi esse contexto que acabou provocando o revival híbrido que associava a cultura do brega com as culturas dos bailes de clube e de orquestras, os bailes da saudade. Os bailes da saudade se inserem no amplo circuito das festas de aparelhagem, mas efetivamente se colocam como um circuito alternativo, um circuito dentro do circuito. Bom, o objetivo do artigo é tratar da relação entre música, temporalidade e emoção nos bailes da saudade. Discutir experiências sociais sensíveis na dinâmica intersubjetiva da cultura musical de Belém. Eu parto do pressuposto de que temos aí um espaço de sociabilidade com forte carga emotiva e com densas reservas de experiência. O ethos nostálgico, propriamente, de que falei antes como dispositivo de sensibilidade social e também como liminaridade. A categoria analítica que utilizei para perceber esses processos, o semiotical blues, possibilita perceber alguns elementos estruturantes da sensibilidade nostálgica na sua forma local e a partir da percepção de que há toda uma intersubjetividade nostálgica presente historicamente em Belém. Nesse sentido, há todo um terreno histórico, socialmente estruturado e intersubjetivamente transmitido que predisporia uma boa parte das sensibilidades contemporâneas a deslocar velhas nostalgias, melancolias, sensações de derrota e de perda para novas formas de expressão. O semiotical blues, assim, é uma forma social preenchida por diversos conteúdos epocais. Partindo da nossa experiência de campo, podemos dizer que os indivíduos participantes de um baile da saudade partilham o mesmo clima e estão predispostos a encenar um certo roteiro prescrito de emotividade que geralmente tende a se referir, traduzir ou espelhar na ideia de saudade. Por meio dele, percebemos a diferença entre uma forma social de saudade que chamamos de primeiro nível, e que se trata de uma figura de sentido de uma imagem, sem nenhum impacto qualitativo, sem nenhum predicativo qualitativo relacionado à qualidade, sinceridade, efetividade ou verdade, que seria uma saudade apenas sentida, e uma saudade de segundo nível, que seria uma saudade encenada, teatralizada. No primeiro caso, a saudade se constitui como uma experiência de liminaridade. Ela media fatos em relação a temporalidades passadas. Ela media afetos em relação a temporalidades passadas. No segundo caso, trata-se de uma vivência e não de uma experiência, no sentido em que, em vez de mediar afetos, ela agencia afetos. Neste caso, não se tem a liminaridade, mas o liminoide. Em Turner, a liminaridade é compreendida a partir do seu sentido antropológico clássico, como fronteira ultrapassada ou não, como trajeto interrompido ou não, como dinâmica dicotômica conformadora da relação entre a realidade e as suas variações. Por sua vez, o liminoide significa uma performance, excesso e agenciamento de afetos. Há, nos bailes da saudade, uma mediação do tempo, uma mediação da temporalidade. Na pesquisa de campo, procuramos colocar aos nossos interlocutores e a nosso próprio processo de observação a seguinte questão: a que se refere a saudade vivenciada nos bailes da saudade? Do que tu tens saudade? O que acontece quando sentes saudade dentro de um baile da saudade? A resposta geral a essa questão seria mais ou menos a seguinte: tem-se saudade do passado, evidentemente, mas tanto do passado acontecido como dos potenciais passados inventados, temporalizados e retemporalizados, que continuam e prolongam vivências e sensações de vivência. Em termos de um passado acontecido, a saudade evocada pelos participantes dos bailes sugere recordações sobre pessoas, acontecimentos, lugares e experiências, sobre o que estaria fazendo ou o que estaria dizendo, como estaria dançando agora um parente já falecido, ou sobre que rumo teria tomado um flerte, um romance do passado, caso prosseguido. Compreendemos a memória, assim, como uma produção seletiva da afetividade a respeito dos eventos. Pensando intersubjetivamente a memória, pensamos como uma base densa de substratos culturais, como um repositório de associações, traços e marcadores narrativos que permite aos indivíduos
a produção de reelaborações, redimensionamentos e reinterpretações da experiência e das emoções. A consequência disso é que o estilo saudade nos bailes da saudade não se reduz a uma simples reprodução de sucessos de outras épocas. Na verdade, eles buscam transportar esses sucessos para o tempo presente por meio de reinvenções rítmicas, mixagens sonoras específicas e de introduções musicais dobradas, ampliadas, capazes de conferir à música, nas práticas locais de recepção estética, certa aura ou certa espetacularidade que valoriza a ideia do resgate, do patrimônio comum, da marcação geracional e, sobretudo, de inserção numa intersubjetividade que transcende a música e que se faz presente na vida cotidiana de Belém. Eu já sou feliz com aquele amor